Can I start to preach? Acho que ela ia voar. Eu ia sair pra aula depois. Deixa eu mandar aqui para vocês o que eu estava escrevendo durante a pregação. Mandei aí, ó, no aberto aí, ó, para vocês. Essa é a vida de oração de Jesus. Alguém já me viu pregando sobre isso? Vida de oração de Jesus. Ô, louco! Eu já preguei umas 4 vezes aqui em Imperatriz. Não aprendi, por isso que eu tenho que pregar hoje. Não aprenderam nada. Você lembra, Sara? Então cita um versículo para os outros. Eu já preguei várias vezes aqui em Imperatriz. E aí, bem, eu escolhi vir para cá hoje. No 242 dos adolescentes. Tô zoando. Corre lá. A pessoa mais velha dos seus padrões tem quantos anos? É adolescente ainda, né? Depois tem que limpar isso aqui. Ó, a tia vai abrir a porta pra você e vai ligar a luz. Aí você vai conseguir. E aí, eu queria muito falar de oração hoje. Falando apenas de alguns princípios assim de oração que eu tenho sido renovado assim, esses princípios de oração. E antes da gente falar diretamente sobre oração, eu queria que vocês abrissem lá em Efésios capítulo 5. É um texto que eu tenho pregado bastante assim. Deu certo, João? O que é isso aqui? Pega, é natural, não é sujo não, sujo é a gente, esse daí parou de respirar. Chega de respirar por hoje. Então aqui em Efésios 5 Paulo vai falar que esta é a vontade do Senhor, que não vos embriagueis com vinho, onde há contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, Então, aqui o versículo 17, ele vai revelar qual que é as duas vontades de Deus acerca da nossa vida. A primeira, que já é o que a gente já faz, graças a Deus, que pelo menos eu espero, né? Que é não se embriagar com vinho ou qualquer tipo de álcool, né? Só que a gente acha que nós estamos vivendo santidade só por ter deixado de se embriagar. Então, tipo assim, e eu fico intrigado com o tanto que a gente se escandaliza quando alguém se embriaga. E precisamos nos escandalizar mesmo, porque é um escândalo esse pecado, né? Entretanto, a vontade de Deus também é para que nós sejamos cheios de Espírito. Ou seja, nós tenhamos uma vida onde nós busquemos enchimento de Espírito diariamente, constantemente, frequentemente, né? E pecado é tudo aquilo que
não é a vontade de Deus. Então, se eu deixo de me embriagar, é muito bom. Mas se eu não me encho do Espírito Santo, eu continuo em pecado. Porque as duas coisas são vontade de Deus e as duas coisas são ordens claras de Deus. Não vos embriagueis e enchemos o Espírito Santo. Então a vida do cristão, da qual Deus espera que seja santa, íntegra, genuinamente devota a Deus, é a vida cheia do Espírito. Então, se a gente se escandaliza com alguém embriagado, algum cristão, né, embriagado, precisamos continuar nos escandalizando. Mas a minha pergunta é, por que nós não nos escandalizamos com alguém vazio do Espírito? Por que não é um escândalo? Por que não é um susto para nós? Por que não é assustador quando alguém não está cheio do Espírito? E tem como a gente perceber alguém vazio do Espírito? Não é através de o tipo de experiência ou de manifestação espiritual que essa pessoa carrega, mas é pelo tipo de vida que ela vive, né? E o principal meio aqui para que alguém seja cheio de Espírito é falando. Fala comigo, falando. O que vocês acabaram de fazer é muito importante. Eu não pedi para você repetir simplesmente como um exercício pastoral da pregação, mas é porque se você apenas tivesse dito na sua mente a palavra falando, você teria falado? Não. Você teria pensado, processado com as suas faculdades mentais, os seus pensamentos, a palavra falar. Mas pensar a palavra falar não é falar. Parece óbvio, mas isso quebra diretamente a nossa falsa impressão que meditar é orar. Certo? Porque nós nos escondemos naquele versículo que diz: orai sem cessar, e a gente vive dizendo: não, eu oro o dia inteiro na minha mente. Não, você não ora o dia inteiro na sua mente. Você medita, você reflete, você faz reflexões, e com certeza Deus ouve os seus pensamentos, Ele pode até te responder dentro da sua mente, porque, tipo assim, eu vi falando isso. Como é que eu tenho certeza que... Como é que eu sei que a voz de Deus está na minha cabeça ou não está? Está sempre na sua cabeça, é na sua cabeça. Porque Deus não vai falar com você na cabeça de outra pessoa. Entende? Mas a gente precisa quebrar essa falsa impressão de que pensamentos são orações. Porque da mesma forma que pensar a palavra, falar, não me leva a falar, então pensamentos também não são orações. Porque oração é fala. O que é oração? Quando a gente aprende português na escola, na faculdade, seja lá como que for, nós falamos de oração. Por quê? Oração são frases com estrutura de começo, meio e fim, substantivos, verbos, expressões, que trazem sentido a um desejo, ou aquilo que eu quero expressar. Entende? Então, a importância de nós sermos cheios do Espírito é que nós precisamos orar. E sem uma vida de oração, já que a primeira coisa que nós precisamos fazer para ser cheio do Espírito é falar, então sem uma vida de oração nós não podemos ser cheios. Sem uma vida de oração da qual nós falamos de maneira audível ao Senhor, nós não estamos sendo cheios. Vocês estão comigo? Sim. Ou seja, se Paulo está me dizendo
enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Então eu preciso entender que o fim da oração é a presença. Porque é por meio da fala a fala audível, que eu desfruto da presença de Deus. Obviamente, canções também são orações que nós vamos fazendo repetidamente. E é por isso que falando entre vós, com melodias, cânticos espirituais, mas falar também não é cantar. Ok? Obviamente existe a diferença entre falar e cantar. Então a primeira parte para ser cheio do Espírito é falar. E eu tenho desenvolvido a cultura de falar audivelmente com o Espírito Santo toda vez que eu quero falar com ele. E eu tenho desenvolvido a cultura de falar com o Espírito Santo de maneira que não é ministerial. Ou seja, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vem sobre esse lugar e toca todas essas pessoas em nome de Jesus, amém. Essas orações públicas e orações que estão a serviço de uma comunidade, elas são absolutamente importantes. Mas imagina eu vou falar com a Sara e eu digo, ó Sara, esposa do Carlos, tu que vem lá do teu barco, sobrevoando sobre a moto e portando toda a Imperatriz para chegar até aqui. Que gratidão ter a tua presença no nosso meio. Tipo assim, seria ridículo. Seria ridículo eu falar assim com a Sara. E eu fico imaginando quão ridículo a gente é quando nós só falamos assim com Deus. Então eu tenho desenvolvido de fato a prática e a cultura. Vai dar um golpe de jiu-jitsu aí. A prática e a cultura de falar com o Espírito Santo diretamente com ele, chamando ele pelo nome, porque o Espírito Santo é o nome dele, de uma maneira que eu fale francamente, vulneravelmente, abrindo meu coração a ele, não para pedir coisas para ele, ou para... Ele está pedindo um armlock aqui. Não pedindo coisas grandiosas ou falando de uma maneira ministerial com ele, mas de fato falando com ele como um amigo fala com o outro. Então quando eu quero abrir o meu coração com a Sara, eu falo assim, olha Sara, o meu dia foi assim, assim, assado. E novamente eu tenho desenvolvido a prática de... Chega. Eu tenho desenvolvido a prática de falar, abrir o meu coração com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Hoje eu queria falar com você como foi o meu dia de ontem. E a oração inteira ela ser só sobre eu abrindo meu dia para ele, sem que eu faça um pedido e uma oração da qual eu estou clamando por algo. Simplesmente tratando o Espírito Santo como um amigo, como uma pessoa real. E isso tem se tornado tanto uma realidade para mim, que eu tenho tratado tanto o Espírito Santo como amigo, que eu tenho literalmente gravado áudios para ele. Então, obrigado. Então eu tenho gravado áudios para o Espírito Santo, porque eu percebi que quando eu começo a falar com o Espírito Santo, às vezes eu me perco nas minhas falas. Tipo assim, sabe o TDAH? Tipo, mano, e aí a minha cabeça começa a ficar assim, por que eu tô falando isso?
Tipo assim, por que eu tô falando isso com ele se ele sabe? Por que eu tô abrindo meu coração desse jeito? Só que gravar um áudio pro Espírito Santo no meu gravador de voz do iPhone tem feito com que eu não dê espaço para ficar pensando no que falar para ele. Porque o áudio vai ficar cortado, entende o que eu quero dizer? Parece bobo, mas tipo assim, tem feito eu pensar nele como uma pessoa real, porque ele é uma pessoa real, de maneira que eu não fique viajando na conversa e eu fale diretamente, tipo assim, pelo menos, mano, eu tenho orado pelo menos 15 minutos só abrindo meu coração para ele, falando das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, do meu dia a dia, tipo, Espírito Santo, eu queria te contar como é que, putz, mano, hoje eu errei com a Priscila, hoje eu errei com o João, nossa, hoje eu tava no Instagram e eu passei tempo demais, me incomodou, eu devia estar fazendo outra coisa. Ó, Espírito Santo, eu tenho procrastinado nessas coisas aqui, me ajuda nisso aqui. E simplesmente abrindo o coração e tratando ele como um bom amigo. Então, bem, eu estou compartilhando essas coisas porque eu creio que a gente precisa tratar o Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa real. Porque eu percebo, e eu tenho percebido, conforme eu tenho crescido em oração, que a gente trata o Espírito Santo de uma maneira muito imaginária, ou de uma maneira muito teórica, tipo, ele mora dentro de mim, eu sinto a presença de Deus, eu choro, e amém por todas essas coisas, entende? Mas nós precisamos, citando diretamente a W. Tozer, desenvolver um diálogo eterno com Deus. E esses dias, chegou esse livro lá em casa, sem eu pedir ele, porque o meu amigo Vitor Vieira, ele mensalmente manda livros lá para casa. E aí eu tô nessa jornada de crescer em oração, não com temas bíblicos, que é maravilhoso, não com grandes pautas, mas só abrindo meu coração e gravando áudios pro Espírito Santo, de maneira que me estica a falar com ele. Aí esse livro me aparece com um título muito maduro, sabe? Cultivando um diálogo eterno com Deus. Ou seja, esse diálogo, ele tem a ver com duo, né? Que é dualidade, ou seja, tem a ver com dois, que é uma conversa a dois, que nós vamos desenvolvendo com Deus. Vocês estão comigo, gente? Sim. Tá esperando eu bater, é? Hã? Toma essa! Então, precisamos nos colocar nesse lugar. E eu sei que nem todo mundo tem condições disso. Mas tem sido tão interessante para mim, que alguns de vocês sabem que eu contratei há um ano atrás, eu renovei agora o contrato de uma IA que transcreve os meus áudios. Então eu tenho gravado as minhas orações para o Espírito Santo e transcrito elas de maneira que eu tenho montado um diário de oração com as minhas orações para ele. E eu já tenho feito isso já faz alguns meses. Então eu tenho acumulado várias orações. Gente, eu estou contando vários segredos para vocês. Eu tô adorando. Eu nunca vi. E aí, eu consigo, desde um mês que eu comecei a fazer isso, eu consigo ler as minhas orações e revisitar as minhas orações. E perceber como que as minhas orações estão avançando, não para ficar maiores, mas, tipo assim, encontrando avanços na minha vida de oração, na minha vida pessoal. Entende? Então nós precisamos cultivar uma vida de oração, de fato, com o Espírito Santo, se nós queremos ser uma comunidade cheia do Espírito. Não tem como nós sermos uma comunidade cheia do Espírito se nós não falarmos.
É por isso que é tão importante quando nós estamos reunidos juntos e a gente fala, começa a dizer palavras de amor ou orações a Jesus, porque o resultado disso é nós sermos cheios coletivamente do Espírito. Então nós, tipo assim, quando nós pedimos para que vocês, ou direcionamos vocês para vocês orarem em voz alta, não é para vocês gritarem ou para a sua oração ser ouvida por alguém, mas porque existe um poder na fala, gente. Existe um poder na fala, ainda que você sussurre, mas existe um poder na fala. E é importante que você fale a ponto de se ouvir. Entende? Bem, se nós queremos cultivar o Espírito, nós precisamos cultivar diálogos com Deus. E eu creio que eu compartilhando esses segredos, eu não estou de maneira nenhuma querendo me engrandecer ou falar que eu sou isso ou aquilo. Mas é compartilhando meu processo de aprendizado por meio da jornada de oração. E eu tenho tido experiências assim muito especiais de fato com o Espírito. Então, em algum desses dias atrás, dessa semana, não sei se foi exatamente segunda ou terça, passei aqui, na entrada aqui do Santo Inês, eu estava entrando, e aí eu comecei a orar de fato, falando com o Espírito Santo. E cara, eu tive uma sensação muito real, que ele estava sentado do meu lado no banco do passageiro. E foi tão doido, que eu estava dirigindo, e olhando pro lado, falando com ele, como se tivesse, tipo assim, a Sara do meu lado, conversando com ela. E tem uma hora que eu falei pro Espírito Santo, por favor, você pode botar um cinto, por favor, que a gente pode bater o carro. Põe o cinto, por favor. Aí o Espírito Santo, tô brincando. Mas, foi tão real pra mim, que eu tive essa sensação de, mano, você pode botar um cinto? Não falei, mas eu tive isso. Porque estava muito real mesmo, entende? Então não tem a ver só com o enchimento, mas tem a ver com a nossa consciência experimentar da realidade de uma pessoa na nossa frente. E deixa de ser imaginário. E por exemplo, ontem no carro eu não estava gravando. Mas a gente teve uma conversa longa sobre as minhas coisas com Deus, os meus desejos em Deus. Foi tão interessante que quando eu estava indo para os Estados Unidos, eu fiz a conexão no Chile, né? E aí tinha sentou do meu lado uma chilena, atleta, que ela tava com a perna zoada mesmo, ela tava vindo até aqui. E aí eu comecei a gravar áudio pro Espírito Santo, eu virei ela do meu lado, e eu comecei a gravar áudio pro Espírito Santo assim. Espírito Santo, você tá vendo essa perna quebrada do meu lado, né? Eu queria muito orar por essa menina. Você pode, por favor, criar uma oportunidade para eu falar com essa menina? E aí depois eu transcrevi isso e entrou pro meu diário de oração. O meu desejo de orar por alguém que estava do meu lado, entende? Então, por que eu estou dizendo isso? Vocês já perceberam que na Bíblia a gente tem várias orações que são escritas? Nós temos infinitas. Nós temos infinitas orações escritas. De maneira que talvez pessoas estavam orando de maneira pública. E aí os discípulos, ou as pessoas que estavam ao redor, começaram a dizer, mano, a gente precisa anotar isso aí que você está orando, essa oração, porque a gente quer orar desse jeito aí, porque a gente percebe que quando você ora isso aí, Deus responde, a gente quer que essa oração se torne a nossa oração. Olha isso, gente. Então os Salmos, Abacuque, vários livros dos profetas, tem diversas orações escritas, entende? E eu queria muito que a gente começasse a desenvolver uma cultura de oração na nossa igreja,
Não para escrever, e tomara que escreva, mas não é esse o ponto. Mas que nós tenhamos a nossa própria identidade. E que... Tá barulho? Ok. Mas tipo assim, imagina a gente começa a ter uma vida de oração, onde a gente começa a perceber o outro orando. A gente começa a perceber o outro orando. E a gente começa a ser inspirado pela vida de oração do outro. E as palavras que o outro está orando começam a se tornar as nossas próprias palavras. Vocês estão comigo? Isso vai gerando uma cultura de oração, que é o famoso exemplo litúrgico. Que a pessoa que é PhD nisso na nossa igreja é o André. Cara, o André é do abrigo. Cara, ele faz tudo que a gente faz genuinamente com o coração. Entende? É muito louco ver ele imitando a gente genuinamente para aprender a se expressar do jeito que ele quer em Deus. É muito bonito. E nos inspira muito. Então, agora eu vou entrar nos versículos que eu queria entrar. Mas eu não vou me delongar. Mas o ponto desses versículos aí que eu mandei para vocês, que a gente consegue perceber uma cultura de oração de Jesus que era perceptível aos discípulos. Então, Mateus 14, 23, depois de Jesus despedir as multidões, tipo assim, mano, já pode ir embora. O que Jesus fez? Ele subiu ao monte para orar. No Evangelho de Marcos, lá em Marcos 1,35, alguém pode ler Marcos 1,35, por favor? Alguém lê aí de maneira alta, por favor? Levanta-se cedo e vai a um lugar deserto para orar. Olha que bonito isso. Jesus colocou o despertador, ele pegou o iPhone dele, colocou ali para despertar às 6 horas da manhã. Aí o radar lá despertou. E tava lá, escrito, e colocou na descrição do despertador dele: hora de orar, hora de falar com o Pai. E aí foi fazer isso. E é muito interessante porque Jesus vai para um lugar deserto para orar. Ou seja, Jesus despede as multidões e ele vai... Eu vou te botar no altar para ser sacrificado igual um cabritinho. Seu Isaac. Ó, comer você igual batatinha assim, ó. Você vai fazer xixi de tanto rir. Sai pra lá. Então, ele se retirava para orar. E eu gosto da definição da Bíblia sobre... Desculpa, mano. Sobre lugares desérticos, porque não eram lugares de areia, especificamente. Mas a primeira definição de deserto que vai aparecer nas palavras ali é lugar desabitado. Lugar solitário, sem ninguém. Entende? Mas é muito interessante porque os discípulos viam Jesus botando o celular dele para despertar. E, tipo assim, com o propósito de orar, cara. Então, eu creio que nós não podemos ter medo de uma vida pública que seja visível de oração. Então, assim, eu devo orar em secreto? Sim. Mas orar em secreto não é orar em segredo. Porque nós ainda não temos uma vida de oração sólida se ninguém nunca nos viu nos retirando para orar. Vamos lá. Vocês estão me entendendo? Nossa, que saco. Ninguém tem uma vida... Cara, alguém já te encontrou no lugar de oração? Alguém já foi na sua casa e para passar tempo com você
e naquele momento você estava orando, lendo a Bíblia ou passando tempo com Deus? Você já teve que sair no meio desse rolê, de estar com muita gente, e falar assim, gente, dá licença um pouquinho que eu preciso orar? Tipo, alguém já te viu trilhando o caminho de oração? A ponto de ela te ver se retirando, e não é tipo assim, ai, a Sara, fica quieto. A Sara tá saindo para dormir. A Sara tá saindo porque ela tá triste. Não, a Sara tá saindo porque ela tá com a bateria social esgotada. Não! Fica claro para as pessoas que a Sara, ela tá saindo para orar, para ter tempo com Deus. E nós vamos ver, gente, ao longo desses versículos aí, que, por exemplo, lá em, alguém lê para mim Lucas 5,16. Alto e claro. Para, João, sem gritar. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Releu o versículo anterior para mim. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões fluíam para o ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Cara, eu amo que o ministério de Jesus estava super avançando e tomando fama e tomando conhecimento, ficando famoso. E a Bíblia, Vitória, poderia dizer assim, e Jesus se retirava para orar. Entretanto, o porém na Bíblia é muito importante. Por exemplo, Jesus fala assim para a igreja de Éfeso, conheça as tuas obras, que você faz isso, faz aquilo outro, porém, tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Ou seja, esse porém, ele vem num tom de ser contrário à afirmação anterior. Ou seja, o ministério de Jesus estava ganhando fama, porém, ele se retirava para orar. Tá entendendo o que eu estou falando, Patrick? Ou seja, Jesus não ligava para a fama. Ou seja, ao invés dele se promover mais, ou buscar a fama dele, ou ficar orando pelas pessoas até morrer, porém, ele se retirava para lugares solitários exclusivamente para orar, no meio da explosão da fama dele. E as pessoas percebiam isso porque é muito forte, que Jesus vai para o deserto. Vocês não tinham visto que a Kate tinha chegado? É muito forte, porque quando Jesus multiplica pães, é exato o momento em que ele se retira para orar, e as multidões encontram Jesus no seu lugar de oração, e elas estavam com fome. Cara, é muito forte. Por quê? As multidões sabiam de encontrar Jesus. Porque era uma mania, era uma prática de Jesus se retirar das multidões para ir orar. E as multidões começaram a desrespeitar, entre aspas, o momento de oração de Jesus. Porque elas sabiam onde encontrar Jesus. E eu temo sinceramente, sabe, que as nossas igrejas, e eu falo nossas igrejas como todas as igrejas, perderam o sentido do que é um retiro. Porque muitas das pessoas lidam com o retiro como um evento. Mas quando os retiros começaram, eles começaram com essa proposta de Jesus. Se retirou para orar. Se retirou para buscar a Deus. Só que existe um problema quando a gente transfere a prática de se retirar para o retiro. E a gente deixa de se retirar no nosso dia a dia. E ontem eu estava, acho que de vocês aqui, só a Júlia estava lá, na escola One. Você estava também. Eu estava falando sobre a disciplina da solitude, que
Olha isso aqui, Amanda. Precisamos praticar a solidão como uma disciplina espiritual. Vamos lá. Então, por exemplo, eu sou um cara que vocês me acham extrovertido, mas a minha bateria social esgota rapidinho e eu preciso ser recarregado novamente. Mas eu acho que vocês perceberiam, tipo assim, mano, o Canta não tá muito aqui, tá todo mundo feliz, o Canta não tá muito aqui, precisa recarregar. Gente, dá licença um pouquinho. Mas se retirar, praticar a solidão, não para estar sozinho, mas para estar com Deus, é uma dádiva. É uma prática espiritual que Jesus fazia. Então, gente, eu quero muito inspirar vocês nesses caminhos de oração, a vocês buscarem se tornarem amigos do Espírito Santo. Precisamos definitivamente nos tornar amigos deles. Porque, novamente, se nós queremos ser uma comunidade onde uma das nossas principais marcas, ou a nossa marca central, é o enchimento do Espírito, precisamos viver uma vida que fala com o Espírito Santo. Então, a exemplo de mim falando com o Espírito Santo sobre a menina que estava do meu lado, eu creio que nós não podemos nos privar, no meio dos outros, de começar a orar. E pagar de maluco. Ué, você está falando com quem? Com Deus. Com meu amigo imaginário. Com Deus. Com meu fantasminha favorito. Deus. O Espírito Santo. Nos Estados Unidos eles chamam o Espírito Santo de Holy Ghost. O Santo Fantasma, o Santo Espírito. Entende? Então você crê em espíritos? Não, eu creio em um só. Meu amigo, ele é meu amigo. E eu estou desenvolvendo uma amizade com ele. Então, cara, putz, mano, eu queria falar de Deus para o atendente do supermercado. Dá uma volta no corredor, falando com o Espírito Santo, em voz alta. Tipo, a gente precisa... Claro que você pode orar na cabeça, mas desenvolva a prática da oração mental ou reflexiva ser meramente uma exceção na sua vida, não ser uma prática central, porque não deve ser, porque pensar é diferente de falar, entende? Então, eu acho que nós não temos cara, eu acho que um dos sinais da gente se tornar homens e mulheres de oração é a gente perder de vista a nossa lista de oração. Porque, cara, eu tava falando isso para algumas pessoas nesse final de semana lá em São Luís. A nossa vida não é problemática o suficiente pra gente repetir a mesma lista de oração todos os dias. Entende? Então não tem lista. Presta atenção. Uma pessoa que ora todo dia, ela não é guiada por uma lista. Porque não tem lista de oração para você orar todo dia. Mas todo dia você pode abrir o seu coração com Deus. E se tornar amigo dele. E eu tenho certeza que assim como na minha vida, vocês vão experimentar de uma vida mais real com Deus, mais sólida com Deus. E experimentar frutos, como eu estava explicando ontem, Júlia, por trás da vida de oração existe uma recompensa. E eu tenho experimentado profundas recompensas de vida de oração, que são visíveis, palpáveis, de graça de Deus estendida sobre a minha vida e sobre a minha vida da minha família, simplesmente por ter essa vida mais constante e sólida no Espírito. Então, Hebreus 11 vai falar que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ele é recompensador. E não tem nenhum problema eu querer essas recompensas, o problema é eu exigir elas. Ó Deus, essa bênção aqui que eu quero, essa recompensa aqui que eu quero. Não, eu tenho meu coração satisfeito em Deus, Ele pode mandar o que for, ao passo que Ele pode não mandar nada. Mas não é errado nós esperarmos pelas recompensas de Deus, sejam elas materiais ou sejam elas espirituais. Mas eu tendo elas ou não, eu preciso estar satisfeito em Deus, com o coração cheio de expectativa para que, Deus, eu quero alcançar todas as recompensas que você tem
por trás da jornada de oração. Eu quero ser esse cara do caça-tesouro. Infelizmente, essa expressão caça-tesouro só está usando para evangelismo profético. Mas a Bíblia fala que todas as riquezas de sabedoria e conhecimento estão em Jesus, e nós vamos achar isso por meio da oração. Amém? Então eu queria orar por vocês. Toma essa. Pai, nós oramos agora no nome do Senhor Jesus. Te pedimos para que o Senhor revele nesse momento o Espírito Santo como uma pessoa real. Espírito Santo, você é mais real do que o vento que está soprando a partir desse ventilador. Você é mais real que o calor que nós estamos sentindo. Você é mais real do que as roupas que nós estamos vestindo. Você é real, inclusive quando a gente não te percebe, a gente não te sente ou a gente não está consciente de você. Então, Pai, aumenta o nível de consciência da presença do Espírito, da revelação da pessoa do Espírito. Ensina-nos a nos direcionarmos diretamente a Ele, a falarmos diretamente com Ele, a buscarmos diretamente a Ele, a chamá-lo pelo nome, a chamá-lo de amigo, a agradecer pelo privilégio, pelo presente de tê-lo na nossa vida, de maneira constante, seja sentindo ou seja não sentindo, Ele sempre está aqui. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele é um amigo mais do que fiel. Ele é perseverante, Ele é constante, Ele está aqui, exatamente aqui. Espírito Santo, nós te reconhecemos aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como eu falo e vocês me ouvem. Tão certo como o amanhã que se levanta, ainda que a gente não se levante, Deus está aqui. Nós reconhecemos, Espírito, que você está aqui. E nós podemos falar com você diretamente e te chamar de amigo, assim como Moisés te tratava como amigo. Nos ensine, por meio da jornada de oração, a te tratar como amigo. Nos faça, ó Deus, como Filadélfia, uma casa de amigos, a igreja de Filadélfia, uma comunidade de amigos de Deus, uma comunidade de amigos do Espírito. Nos ajude, Espírito, a crescer em oração, a cultivar esse diálogo eterno de oração, esse diálogo eterno com o Espírito, esse diálogo que envolve duas pessoas falando, se relacionando, e é eterno porque vai durar para sempre. A gente vai conversar com você para sempre, Espírito Santo. Nós oramos sobre Zacarias 12 agora, que espírito de oração caia sobre nós. Eu libero isso sobre eles, como um dia eu recebi. Espírito de oração. Queremos ser homens e mulheres de oração, que são cheios do Espírito, amantes do Espírito, cúmplices do Espírito. No nome de Jesus, amém.